Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos abrir as Bíblias, Salmo 111, é o nosso salmo para a nossa meditação nesta noite. Nós cantamos Grandioso és tu, e o nosso salmo hoje é reconhecendo as grandes obras de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Quantas obras o Senhor faz, como Deus manifesta o seu poder, como Deus manifesta a sua glória, e como nós precisamos reconhecer as obras de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por podermos estar aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para Te adorar e buscar a Tua santa presença, Senhor. Pai, neste momento que lemos a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a ter o entendimento daquilo que Tu queres, daquilo que Tu faz. Pai, dá-nos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito conduza os nossos caminhos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, à Tua vontade. Assim que oramos, no Teu precioso nome. Amém, Senhor. O Salmo 111 é um memorial dos atributos visíveis de Deus. E quando nós pensamos nisso, dos atributos que são visíveis e maravilhosos do Senhor, nós podemos perceber que Ele exalta as obras de Deus, a criação de Deus, Ele exalta as manifestações poderosas do seu poder. Além disso, Ele exalta a glória, a majestade e a justiça de Deus. São atributos que o nosso Deus possui e que nós precisamos aprender a exaltar e buscá-los. Mas uma coisa impressionante neste salmo, o verso 5, ele diz: Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. E neste salmo, então, neste verso, nós podemos entender que Deus faz todas as coisas com um propósito. Todas as coisas que existem na criação é para um único propósito. O propósito é revelar que Ele deseja ter uma aliança com toda a criação, com toda a humanidade. O que atrapalha essa aliança foi o pecado original, e o pecado que nós vivemos, praticamos, são as nossas iniquidades que nos afastam de Deus. Mas então, a partir do verso 5, nós vemos essa mudança no Salmo, aonde ele nos mostra então, que a partir desse processo que ele nos diz que ele quer ter uma aliança, ele nos conduz então a que tipo de aliança é essa. No verso 6, então, ele diz
que ele manifestou ao seu povo o poder das suas obras. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Deus revela o seu poder, a sua grandiosidade, para que nós percebamos quem Ele é. Nenhuma das manifestações de Deus é para menos do que isso. Eu e você rendermos honras, glórias e louvores a Deus. Reconhecermos a Ele, quem é Ele. Reconhecermos a grandeza do que Ele é. Então manifestou ao seu povo o poder das suas obras. Aqueles que reconhecem então quem é Deus, aqueles que reconhecem então a manifestação desse Deus, aqueles que reconhecem então o agir desse Deus, Ele se revela a nós. Então, o apóstolo Paulo fala lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, aquilo que nós enxergávamos como embaraço, agora se transformou numa nova visão, que é Cristo em nós. Então, nós podemos perceber a manifestação de Cristo, quando Ele nos leva, então, em Colossenses, para dizer quem é essa manifestação de Deus. Então, Ele nos leva a dizer, a compreender essa manifestação. Ele é a imagem do Deus invisível, exaltando a figura de Cristo e nos levando a entender tudo o que Deus fez, faz e fará, com a finalidade de que nós reconheçamos que Ele deseja essa aliança. Domingo passado nós celebramos a Santa Ceia, e a Santa Ceia é o memorial da segunda aliança. A primeira aliança era o Cordeiro Pascual, que será essa próximo domingo, a celebração da Páscoa. Mas para nós cristãos, então, agora não é mais aquele cordeiro. Agora é Cristo Jesus que é o nosso cordeiro. Ele é a nossa aliança. Ele morreu naquela cruz para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Então, o pecado que nos separava de Deus, agora Cristo levou, nos perdoou e nos redimiu. E nos redimiu para sermos regenerados. Regenerados na imagem de Deus em nós. Regenerados a vivermos dentro do propósito de Deus. Regenerados para vivermos em santidade para com Deus. Regenerados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Regenerados para nos aplicarmos a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Então, queridos, observe comigo. Até o verso 4, nós vemos Deus, o salmista, nos mostrando as obras de Deus, a revelação geral de Deus. A partir, então, do verso 5, nós vemos, então, essa mudança, nos mostrando então que Deus faz uma aliança com o seu povo. Agora então Ele manifesta o seu poder para que as nações reconheçam quem Ele é. E esta aliança para nós como cristãos, como eu sempre falo quando estudamos o livro de Salmos, sempre precisamos interpretar a partir de Cristo Jesus. Então a nossa aliança é a nova aliança em Cristo Jesus. E aqui o verso 7 agora então ele nos diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Querido irmão e querida irmã, é impressionante quando a gente começa a evangelizar uma pessoa, fala para ela, lê a Bíblia, e a pessoa fala, não estou entendendo nada, eu já li e não entendi nada. Aí você fala com a pessoa assim, mas você já entregou sua vida a Cristo Jesus? E a pessoa, não, como que faz isso? E você ensina a pessoa então a entregar sua vida a Cristo Jesus. E entregar a vida a Cristo Jesus é reconhecer que é um pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
e a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a fazer aquela oração: Senhor, como nós acabamos de cantar, eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso. Essa é uma oração de entrega, de rendição. E é interessante quando a pessoa faz isso verdadeiramente, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Falando: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha falta. Eu quero agora ser parecido com teu Filho de Cristo. Amém? Não é isso que ele fala que nós precisamos ser? O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 4,16, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Então, o nosso padrão é Cristo, amém, irmãos? Não são os homens, o nosso padrão é Cristo. Agora, nós, como servos de Cristo, se o nosso padrão é esse, nós precisamos inspirar as pessoas a buscarem a Cristo Jesus. Nós não podemos ficar no pecado e consentir com o pecado. Nós precisamos buscar. E como que isso acontece, a melhora? Pelos preceitos dele, pela palavra. Por isso que nós sempre afirmamos aqui nessa igreja: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Amém? É o que está registrado aqui, não é isso? As suas obras, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. A palavra, os preceitos de Deus. Agora, o resultado disso, de você reconhecer Deus, buscar Deus, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Amém? Você viver na palavra é você experimentar isso. Estabilidade emocional. Sabe, querido irmão? Tem gente que paga caro, né? Para tentar ter estabilidade emocional. Está aqui na palavra, gratuitamente. Amém? Medita nas obras de Deus. Tema a Cristo Jesus. Viva a palavra de Deus. Estáveis são para eles e para o seu povo, para todos sempre. Amém, irmãos? Se o povo de Deus cresce na palavra. Meus queridos, se nós crescemos na palavra. Olha a promessa dele, verso 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Amém, irmãos? Eu e você sempre temos escape, amém? Sempre temos escape. Nosso escape é o Senhor. Deus nos guarda. Deus nos guarda. A promessa do Senhor Jesus: e estarei com eles todos os dias. O apóstolo Paulo, lá na prisão, o que ele fala para os irmãos lá de Filipenses, de Filipos, lá no finalzinho? Ele fala: olha, eu aprendi a viver, tanto tendo fartura, como faltando tudo. Eu aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém, irmãos? Os preceitos de Deus, Ele nos dá um escape. E Paulo escreve Filipenses, ele está onde? Está nos calabouços de Roma, está preso. E tem gente que tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto é outro. O contexto é do homem que está lá, está doente, está preso, está na masmorra. E ele fala: eu aprendi. No dia que as coisas estão bem, é para a glória de Deus. E no dia que as coisas estão ruins, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu conheci o Deus. Eu conheci Deus.
Eu não só conheci Deus, Ele me chamou para uma aliança, e eu entrei nessa aliança com Ele. O que é a Páscoa? É a celebração dessa aliança. Aí já não é mais da cruz, é da ressurreição, amém, irmãos? E Ele falou para os seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que morra, viverá, amém? Então para nós sempre tem escape, amém? Amém? Acabei de receber uma mensagem. Faleceu a irmã da minha cunhada, a Eli. A Eli, uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você, quando conhece, ela encheu uma casa assim, sabe? Com a presença dela, com a serenidade dela, com a alegria dela. Eu estava, domingo, vindo aqui para a igreja, eu estava conversando com a Soraya. Soraya, que coisa. Eles tiraram a Eli há 10 dias atrás da UTI. A Eli já não falava mais. Um câncer. Aí a irmã da Eli chegou, a Ruth. Daí na hora que a Ruth chegou, a Eli olhou para ela, mexendo os olhos, e escorreu uma lágrima. A minha cunhada mandou a seguinte mensagem agora: a Eli está nos braços do Pai. Amém, irmãos? A Eli está nos braços do Pai. Para a gente é saudade, mas para ela é cura, amém? Porque Deus sempre tem um escape, amém? Deus sempre tem a cura, Deus sempre tem a esperança. Quando Cristo vier, a Eli, meu pai, vai ressuscitar para a glória de Deus, amém? E vamos nos encontrar nas mansões celestiais. Glória a Deus, amém? Ressurreição, fala comigo, ressurreição. É a esperança da Páscoa. Vamos voltar. Estáveis são eles, os preceitos de Deus. Estáveis ficam aqueles que têm aliança com Deus. Estáveis permanecem aqueles que cultuam e adoram o verdadeiro Deus. Esse Salmo 111 termina dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Oh, queridos irmãos, nessa noite, esse Salmo 111, com esse hino que cantamos, grandioso és tu, nos leva a olhar para essa vida e entender que o nosso Deus, Ele está numa dimensão muito maior do que os nossos problemas. Que o nosso Deus merece todo o nosso louvor e nossa adoração. Que o nosso Deus buscou mostrar que Ele ama todo mundo, revelando a sua aliança. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa era o cordeirinho. Mas no Novo Testamento é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Para que eu e você entremos então na profundidade de um relacionamento com Deus, de uma experiência cada vez mais profunda com Deus, amém, irmão? Não fique estacionado na sua fé, não. Progrida na sua fé, para você conhecer mais dessas experiências com Deus,
para você experimentar mais dessas graças maravilhosas do Senhor, para você experimentar mais desta paz que excede todo entendimento, para você viver debaixo da esperança eterna com Cristo Jesus. Não há caminho melhor para nenhum ser humano nessa existência do que descansar nos braços de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus que nessa noite a gente pode vir aqui, adorá-lo, abrir a palavra, meditar nela, e agora nós vamos orar. Fique em pé na presença do Senhor. E eu quero te propor, então, 3 desafios nesta hora. A primeira delas, faça uma oração agradecendo todas as obras grandiosas de Deus na sua vida. Faz essa oração. A segunda oração, se humilhe diante de Cristo, confessa as suas culpas, pede perdão e começa hoje a mergulhar no Espírito Santo de Deus. E a terceira e mais poderosa experiência, deixa o Espírito Santo de Deus invadir sua vida. Deixa o Espírito Santo invadir a tua vida, a tua existência, para você experimentar da graça e da paz de Cristo Jesus na tua vida, na tua experiência, na tua história. Senhor, meu Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, pela tua revelação, pela tua manifestação poderosa sobre nós. Pai, que os nossos corações verdadeiramente, Pai, se rendam ao Senhor, em te adorar, em te buscar, para viver na tua presença. Eu oro a Deus agora por cada família aqui representada, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder em cada coração. Que o teu Espírito Santo nos encha com graça e força e a tua sabedoria nesta hora. E que o Senhor, ó Pai, nos ajude a viver sempre na tua presença. Tira de nós, ó Deus, nossos pecados, nossas iniquidades. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de confiar cada vez mais no Senhor. E enche-nos do teu poder e do teu Espírito Santo. Hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.